Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano, do PT, contando com a participação do jornalista Paulo Capelli. Eu deixei uma pergunta, presidente. Na sua avaliação hoje, depois de toda essa turbulência, depois de todo esse tsunami que se abateu sobre o governo do Rio de Janeiro, sobre o Estado de maneira mais ampla, o governador não tem mais maioria na Assembleia? Ricardo, o governo não tem a maioria na Assembleia desde o final de 2016. Houve uma crise grande e quem reorganizou essa maioria na Assembleia foi o presidente Pisciani. Logicamente, nós fizemos um ajuste, como eu falei, 2016, 2017. Foi um ano que não tinha eleição. E esse ano, como eu disse, PDT tem candidato, DEM tem candidato, né? E é justo, o PSOL tem candidato, PMDB está dizendo que tem candidato, então é sempre mais difícil você reorganizar essa maioria. Hoje, seguramente não. O governo vive hoje do prestígio de 4, 6, 7 deputados, que faz um apelo para mais 3, 4, 5 votarem, que pede para estar na Assembleia na hora da votação. Então o governo precisa fazer um dever de casa. Você acredita que essa dificuldade de ter maioria pode impactar na aprovação das contas do governo? Lembrando que estamos em 2018, portanto, a Alerj votará as contas do governo Pezão referentes a 2017. Isso pode impactar, lembrando que essa votação deve ocorrer em setembro, outubro, ali na boca da eleição. Bem, de novo, o governo tem um papel a ser feito, que é reorganizar a base. Logicamente, o Pezão, ele goza no meio dos deputados de um carinho grande. E isso faz com que o governo dele esteja de pé até agora. Que é o charme dele, o carinho, e é verdade. Mas carinho não é suficiente. Mas, vamos lá. Ano eleitoral. Ano eleitoral. Então, como eu falei, tem que organizar a base, tem que fazer o dever de casa, tem que convidar as bancadas, sabendo das diferenças, porque, de novo, terão candidatos, e é bom que tenham. Então, o governo precisa fazer o dever de casa. Agora, as contas sempre é uma questão mais delicada. Deputado, porque as contas, ela tem um impacto não só no momento, a conta a médio e longo prazo, porque pode deixar inelegível um secretário, pode deixar inelegível o governador, o vice-governador. Então, será muito difícil, logicamente, mas também foi difícil em 2015 e 2016. Os anos 2015 e 2016, e o governo aprovou. Deputado, há uma questão em relação às contas que me parece bastante polêmica. O Tribunal de Contas emite parecer contrário à aprovação das contas, e principalmente em relação à saúde, que não cumpriu os 12% e tal, e, no entanto, a Alerj desconsidera esse parecer e aprova as contas. Quer dizer, dá para aprovar assim? Ou seja, eu sei que a decisão é política, o órgão final é a Alerj, o Tribunal de Contas é um órgão consultor, mas não é clara a legislação no que se refere, por exemplo, à questão da aplicação dos recursos da saúde? Vamos retornar ao ano 2016. No ano 2016, o Estado teve em bloqueios quase 8 bilhões de reais, 2016. Bloqueios, sim. Deixou de aplicar na saúde algo em torno de 500 milhões de reais. Então, se você mensurar que num bloqueio de 8 bi, você deixou de aplicar 500, está mais que justificável. Sim. Tem a questão do decreto de calamidade pública. Não, mas é percentual. Mas se você tem um orçamento livre, que você tem um bloqueio de 8 bi, é significativo. Então estou dizendo só a justificativa. Como a Alerj é um órgão político, o tribunal é um órgão técnico, o tribunal se pega os números, a Alerj faz já uma ponderação diante do quadro político, é isso? Aí nós tivemos em 2016 o decreto de calamidade financeira. Nós tivemos em 2017 decisões judiciais do STF que impediu com que o governo federal fosse nas contas do Estado e parasse o bloqueio, porque bloqueou mais de 1 bilhão de reais. Até que ponto a recuperação financeira, a recuperação financeira que se encaminha, pelo menos a julgar pela sua própria declaração de que o Rio não vai ter um déficit de 10 bilhões como estava previsto no orçamento, e sim de 2 ou 3 ou de 1, quer dizer, até que ponto essa recuperação ajuda, digamos, a recomposição da base, e a própria aprovação das contas, já que haverá um clima de distensão, enfim, os servidores estarão recebendo, deixarão de pressionar, enfim, os próprios fornecedores, haverá um clima de maior tranquilidade, aparentemente, é de se supor. Bem, primeiro que o governo deixou de pagar o serviço da dívida, o governo do Estado. Isso, por conta da recuperação fiscal. Isso em torno de 7 bi a 8 bi anual. Por conta da recuperação. Logicamente. Então, o governo vai ganhar um fôlego para sair da inércia, para rodar, para a economia voltar. É isso que vai tirar o governo do caos que estava, final de 2016 e início de 2017. Eu não tenho dúvida, nós votamos, Ricardo e Capelli, nós votamos na Assembleia ao som
de balas de borracha, gás lacrimogêneo, cercado a Assembleia. Verdade. O ano 2016 e 2017 foram 2 anos, final de 16 e 17, duros. Então, nós, o Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa, a bancada de oposição e de situação, nós tivemos um papel importante lá na Assembleia. Agora, resolver todos os problemas, não. Isso vai se dar a médio e longo prazo, quando a economia voltar, quando o petróleo voltar, porque toda a arrecadação dos royalties, na verdade, esses recursos vão para o Rio Previdência para fazer frente às despesas com aposentados e pensionistas. Então, agora, a questão da atenção da base do governo, por exemplo, já botar os salários em dia já foi um ganho. Botar o 13º em 2017 em dia foi pago foi semana um ganho. passada, foi um ganho. Foi um ganho importante. Agora, vem as contradições. Vem a eleição, vem o interesse de cada parlamentar. Às vezes, tem 2 parlamentares numa mesma cidade da base. O governo dá um carinho mais para um, para outro, já tem briga. Aí é uma já o questão outro mais deixa de eleitoral. votar. Já deixa de votar por isso. lógico. Agora, uma questão também, você fala em intenção de distensionar. Uma coisa que tensiona muito para a população, e aí não só para o servidor do Estado, mas para toda a população, é a questão da insegurança que a gente vive hoje. Nós estamos aí com 2 meses de intervenção federal e a sensação de insegurança não diminuiu. Ou seja, agora a bola está com o general Richard Nunes, Braga Neto. E Richard Nunes, secretário de Segurança, Braga Neto, interventor geral. Mas a sensação de segurança não diminuiu. Como que a Assembleia Legislativa tem dialogado, mesmo com agora a bola estando com o governo federal, que a Assembleia Legislativa tem feito esse diálogo de interesse tão importante para a sociedade, que é o combate à violência? Bem, primeiro, de novo, 2016 e 2017, a Assembleia foi importante para criar as condições para tomar recursos, para botar em dia o salário da segurança pública. Isso era o grande temor nosso. O Espírito Santo ficou lá 14 dias sem a polícia militar na rua, mais de 100 homicídios. Sim. Se acontecesse isso no estado do Rio de Janeiro, isso seria em 24 horas, não mas tenha dúvida. A LERJ teve um papel importante, sem dúvida, mas estou falando hoje, há diálogo com os interventores? Não, olha só, essa é uma questão do Executivo. O Executivo achou bom repassar a questão da segurança para o governo federal. Na Assembleia, vocês não tem unanimidade. Não, claro que todos deputado, torcemos que dê certo. Sabemos da dificuldade. Agora, precisa aportar recursos, deputado, precisa comprar equipamentos, então, nessa questão precisa criar as condições para que os prefeitos possam fazer os serviços de saúde pública, educação pública de qualidade na ponta, para que possa amenizar a questão do risco, porque a violência, ela é, deputado, no Brasil inteiro, é estrutural no Brasil inteiro. Na questão no Rio, da violência, muito mais por conta de que o Rio tem aqui a sede de uma grande emissora de televisão, isso fica mais exposto. Deputado, mas a questão da violência, ela é igual para todo o Brasil. Mas na questão da intervenção tem um aspecto curioso em relação à LERJ, porque o noticiário dos últimos meses dava conta de que a LERJ estava resistindo a determinações dos interventores em relação à devolução dos policiais que fazem a segurança de alguns deputados. Isso colocou a LERJ, pelo menos assim, em algum momento no noticiário, numa leitura assim subreptícia, de que a LERJ estava resistindo a colaborar para o retorno desse grupamento de policiais às ruas do Rio de Janeiro, o que, pelo menos assim, foi interpretado no noticiário dos últimos tempos. Eu queria que o senhor esclarecesse isso. Até que ponto a LERJ resistiu, até que ponto era importante manter alguns parlamentares, deputados dando segurança aos parlamentares. Enfim, como é que foi essa tratativa e por que houve, digamos, essas rusgas entre o aparato de segurança e a LERJ nessa questão? Bem, primeiro, a Assembleia nunca resistiu em devolver os policiais. Pelo contrário, no primeiro momento, nós oferecemos o retorno de 100% dos policiais militares. E aí eu coloquei isso para o secretário de Segurança. O senhor pede 100%, o deputado que precisa dessa segurança vai justificar e vai demandar da Secretaria. A Secretaria vai analisar, vai ceder ou não. Eles não quiseram isso. O que foi a queda de braço? Se houve, o que foi? Bem, não pode Secretaria de Segurança exigir 10% do retorno de um poder ou de um ente e exigir 60% do outro. Nós pedimos o mesmo tratamento. Nós somos um poder. Goste ou não do Legislativo, é um poder. Sim. Os outros agora poderes, lá, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Isso. Aí lá, Ricardo, pediram 10%, e de vocês 60%. Aí veio uma questão que a Assembleia estava inadimplente. Não é verdade. A Assembleia só no ano de 2017 economizou 306 milhões de reais, que ficaram no cofre
do governo do Estado. Só de pessoal, 159 milhões de reais. Então, essa questão da inadimplência, vamos virar essa página. Aí, economia, em relação... Só um detalhe, só um adendozinho, essa economia foi fundamentalmente provocada e por quê? Quais foram as medidas assim, mais relevantes que resultaram nessa economia? Nós fizemos um ajuste já em 2015, na Assembleia, cortando gastos, tirando... cortando gasolina, por exemplo, dos parlamentares. Sim. Fizemos publicidade é zero hoje, não tem nada, verba nenhuma de publicidade. Então, nós fizemos o nosso dever de casa. Economizamos 1/3 do nosso orçamento, que ficou no Tesouro. Poderíamos ter recebido os duodécimos e ter depositado no fundo. Então, essa questão, não há dívida. Agora, em relação aos policiais, vamos aos fatos. A Assembleia tem 145 policiais, tinha 145 policiais. Lá, Ricardo e Capelli, e para você que está em casa, a Assembleia, o policial não fica junto do parlamentar 100%. Tem as dependências da Assembleia. Nós vivemos um ano de 2017 duro, E cercado. tem alguns parlamentares ameaçados de fato, né? Tem as comissões permanentes, tem as comissões permanentes que tratam da questão policial, do enfrentamento, das denúncias em relação, digamos, à prática, às milícias. Quer dizer, há questões objetivas, mas nem todas são nesse nível. Eu diria que a maioria não é, né? Não, mas com certeza não, com certeza. Mas aí, se um parlamentar se ressente de uma proteção, por exemplo, a Comissão de Segurança, nós temos CPIs, nós temos 7 CPIs. Tem a CPI de extermínio de jovens negros, né? Tem a CPI da UPP. Se o deputado não pode contar com um aparato, porque tem deputados ameaçados, e são mais do que pode parecer na mídia. Tem muito mais, muito mais. Então, tem um risco aí da segurança, porque o parlamentar vai ter seu mandato diminuído. Imagina um deputado que faz um discurso na tribuna contra o tráfico ou contra a milícia, que vive, que habita no dia a dia em comunidades, porque isso está em todo o estado. Nesse caso, é extremamente necessário. Agora, uma questão importante, ainda sobre esse assunto dos policiais, é que surgiu o debate se seriam devolvidos não só os policiais militares, mas também agentes penitenciários e bombeiros que atuam na Assembleia Legislativa. Em que pé ficou esse assunto? A questão dos policiais... E policiais civis também, os né? Policiais civis, bombeiros... Foi emblemática. Por quê? Saíam os PMs, entrariam mais policiais civis, tem uma negociação nesse tempo. O que nós oferecemos na segunda reunião que fizemos? A Assembleia se dispôs a pagar R$300. 300 policiais que já estão na rua. Só dobrariam o seu horário de serviço. Regime adicional de serviço. Então, esse RAIS possibilitaria muito mais do que 87 retorno, 300 policiais. Mas não quiseram, a gente também, isso já é página virada. Em relação, a Assembleia tem lá um grupamento de bombeiros na Assembleia que cuida do patrimônio. Então, tem deputados, nós fomos para uma reunião de mesa, diretor, há pouco tempo, e eu fui voto vencido. Eu votei para que 100% de todas as forças de segurança voltasse. Só que não pode ser agente assim. Penitenciário na LERJ? Porque às vezes, por exemplo, tem parlamentar que está toda hora na mídia que diz que está sendo ameaçado. Esse parlamentar tem agente penitenciário. Como segurança tem dele. Policial civil, tem delegado. Sim. Então, isso vai da relação que o parlamentar tem com uma pessoa que ele se acha seguro, né, de ter junto, de protegê-lo. Então, policiais militares, logicamente, era um número muito, muito maior. De novo, nós queríamos ter o mesmo tratamento. E nós deixamos claro, enfim, só para resumir esse assunto que eu vou vamos ter que devolver fazer, muito mais deputado, que 10%, eu vou ter que fazer um intervalo. o mesmo tratamento. Eu vou ter que fazer um intervalo só para resumir de maneira bem clara. Hoje, quantos ainda estão no LERJ, quantos serão devolvidos e qual é o número que vocês ficarão com policiais? Não, olha só, esses números, eles não batem, porque a Secretaria tem 146, aí faleceu um, então 145. Sim, em torno disso. Nós tiramos tiramos 87, unilateralmente a Secretaria tirou, tá certo? A Secretaria de Segurança tirou unilateralmente 58. 87, ficaram 58 ainda. Na verdade, ficaram 63. 63. Aí você imagina, nós somos 70 Esses deputados. vão ficar? Temos 70 deputados. A Prefeitura do Rio tinha 120 policiais. Sim. Ok. Agora, o parlamento não é só, como eu disse, acompanhar o parlamentar. Tem toda a segurança da casa, dos três prédios. Então, nós vivemos 2017 cercado até o início do segundo semestre. Então, tem justificativa. Perfeito. E a Assembleia não se negou. Pelo contrário, a Assembleia quis oferecer
300 policiais no Perfeito, regime deputado. adicional de Eu serviço. vou só um rápido intervalo. Nós estamos com a presença do presidente em exercício da LERJ, deputado André Siciliano, hoje no Jogo do Poder.